Evangelho, domingo da 27ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu-lhes: se vós tivesses fé, mesmo pequenina, como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar. E ela vos obedeceria. E se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando lhe volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me a janta, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis. Fazemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 27ª semana do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos dá a graça de ouvirmos mais um ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fala a respeito da completa confiança e entrega no Senhor. Por favor, não acreditem que Lucas, no 17º capítulo, está nos dizendo que não precisamos agradecer ao outro por aquilo que ele fez, nem que somos inúteis diante da vida e daquilo que podemos fazer em nossa vida, porque o evangelista não tem essa intenção. Ambas as imagens são para exaltar a percepção do compromisso de amor. Como assim, Padre Fábio? Na medida em que o empregado cumpre aquilo que lhe é próprio, nisso se encontra a sua felicidade e a sua comunhão com o seu patrão. Aqui nesse caso, o Senhor enfatiza para nós como é que a alegria do nosso coração e a compreensão do nosso valor está expressa nas escolhas que a gente faz. Naquele lugar e naquela postura que nós desejamos para nós. Quando os discípulos pedem a fé, para que aumente a fé, estão fazendo um pedido ao Senhor de grande desejo do seu coração, pois ninguém mais do que Ele quer que seja forte a fé dos discípulos. Com a afirmação que Jesus declara, fica claro que esse pedido é um pedido legítimo. Porque diante da resposta de Jesus, viria então a súplica: dai-nos, Senhor, a fé. Jesus, com essa declaração, não cancela o pedido dos discípulos e não mostra para eles uma condição humilhante, como quem deseja diminuí-los diante daquilo que foi pedido, mas revela a eles uma necessidade que talvez eles não vejam. Enquanto eles pedem para que a fé aumente, Jesus percebe que eles precisam ter o dom da fé. Então os orienta a buscar aquilo que é essencial, aquilo que realmente é necessário. Deus está ao nosso lado para que possamos compreender
o que é necessário em nossas vidas. Deus vem em nosso socorro para que a gente compreenda o que é necessário em nossas vidas. E peçamos, pois o Senhor está disposto a oferecer-nos. É seu desejo que nos seja oferecido. Por isso, agora a gente compreende um pouco mais a imagem. Se o servo tem a alegria do seu patrão, ele não esperaria que o patrão lhe oferecesse, entre aspas, lhe oferecesse mais, porque essa alegria já é sua. Se alguém tem uma fé vigorosa, compreende que o lugar daquela árvore seria onde ela está, e não no mar. Mas se fosse preciso, por alguma razão, ordenar isso, não teria medo de ordenar. Assim também, a fé nos dá a certeza de estarmos no lugar onde Deus deseja que nós estejamos. Mas, se for preciso estar num outro lugar, naquela hora, segundo a vontade do Senhor, também iremos e ali estaremos. A fé nos ajuda a compreender essa certeza, não só do que Deus quer de mim, mas onde Deus quer que eu esteja. A fé que os apóstolos suplicam naquela hora é para que possam perseverar na guarda e na prática dos ensinamentos do Senhor. Por isso, peçamos, queridos irmãos, nesse domingo, que o Senhor revigore a nossa fé. Como a carta de São Paulo a Timóteo vai dizer, é preciso que você reacenda a chama do amor. É preciso que isso se renove. Mas, Padre, eu às vezes acho que eu não tenho fé. Então pede ao teu Senhor que restaure. Mas no dia do seu batismo, eu lhe asseguro, você a recebeu. Mas talvez tenha se perdido muito daquilo que, como dom e tesouro divino, foi derramado sobre ti. Mas o teu Senhor que a entregou tem o poder de restaurá-la também. O Papa Bento XVI vai escrever a seguinte meditação, comentando esse evangelho, na sua encíclica Deus é Caridade. Este modo justo de servir torna humilde aquele que serve. Este não assume uma posição de superioridade face ao outro. Por mais miserável que possa ser de momento a sua situação, ele não se vale de nenhuma circunstância da vida de seu irmão para afirmar-se melhor do que ele, pois recorda o modo como Deus o ama mais do que a força e o peso da fraqueza de seu irmão. Sensacional. Como é importante recordarmos a grandeza do amor que nos guarda, que nos gerou, do amor que nos restaurou, para poder compreendermos e amarmos a limitação do nosso irmão, ou seja, para amá-lo, amar o nosso irmão na sua limitação, sem acreditarmos melhor do que ele, ou sem acreditarmos que ele seja pior do que nós. E aí, Papa Bento XVI continua: Cristo ocupou o último lugar no mundo, a cruz. E precisamente com esta humildade radical, redimiu-nos e ajudou-nos sem cessar. Quem se acha em condição de ajudar, há de reconhecer que precisamente deste modo é também ele próprio ajudado. Não é mérito seu, nem título de glória, o fato de poder ajudar. Esta tarefa, ela é uma graça que Deus nos concede. Quanto mais alguém trabalha pelos outros,
tanto melhor compreenderá e assumirá como própria esta palavra de Cristo. Somos inúteis servos. Na realidade, essa pessoa reconhece que não age em virtude de uma superioridade sua ou de uma maior eficiência pessoal em relação aos outros. Age porque o Senhor lhe concedeu esse dom de poder assim fazer pelo bem do seu irmão. Às vezes, a excessiva vastidão das necessidades e as limitações do próprio agir poderão expô-lo à tentação do desânimo e poderá também expor aqueles que ajudam à tentação de acreditarem-se melhores do que outros. Mas é precisamente então que lhe serve de ajuda saber que, em última instância, não passa de um instrumento nas mãos do Senhor. Jesus não disse isso para humilhá-los, mas para salvá-los da presunção. Olha que lindo, não é verdade? Libertar-se-á, assim, da presunção de ter de realizar pessoalmente e sozinho o necessário melhoramento do mundo, de acreditar-se ser capaz de mudar a vida do seu irmão por aquilo que vê e por aquilo que julga poder fazer. Com humildade, ele então fará o que lhe for possível, o que estiver ao seu alcance de realizar. E com humildade ainda, confiará o resto nas mãos do Senhor. Como precisamos confiar nas mãos do Senhor aquilo que precisa ser transformado no mundo, em nossos irmãos e em nós também. É Deus quem governa o mundo, não somos nós. É Deus que tem o poder sobre todas as coisas e nós confiamos nele. Fantástica, né? Essa meditação de Bento XVI é sensacional e nos devolve a graça de compreendermos a beleza do Evangelho de hoje. E pela intercessão de São Benedito e a intercessão da secretária da Divina Misericórdia, Santa Faustina Kowalska, hoje recordamos a memória desses dois grandes santos. Porém, sendo domingo, o nosso foco está na celebração dominical. Mas não deixemos hoje de rezar o texto da Divina Misericórdia e de agradecer ao Senhor humildemente os bens de cada dia que Ele concede ao sustento da nossa família, a exemplo da alegria e da doação de São Benedito. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da família franciscana e pela intercessão da secretária da Divina Misericórdia, Santa Faustina Kowalska, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.